Olá pessoal, nesse vídeo falar sobre amostragem estratificada. Então é o quarto vídeo da série sobre processos de amostragem e nesse fazer abordagem sobre amostragem estratificada, que é um dos processos de amostragem de grande relevância nos inventários florestais. Então, pessoal, primeiro vamos pensar aqui lá na amostragem casual simples, a fórmula para determinação da intensidade ótima de amostragem, ela é essa aqui, onde temos o valor de t tabelado multiplicado pela variância dividido pelo erro de amostragem mais t ao quadrado vezes variância dividido por n. E um dos fatores, se a gente observar essa fórmula aqui a rigor, a gente vai observar que a variabilidade da população expressa pela variância, ela afeta a intensidade de amostragem. Então, maior variabilidade, maior erro de amostragem e, consequentemente, maior será o número de parcelas necessários para atender uma determinada precisão requerida. Então, a amostragem estratificada, o que a gente faz? Divide populações heterogêneas, ou seja, populações que têm alta variabilidade, em subpopulações ou estratos mais homogêneos. Isso para realizado com o objetivo de reduzir a variabilidade dentro desses estratos, já que esses estratos são homogêneos, então a gente consegue reduzir a variabilidade entre as unidades dentro dos estratos, permitindo obter estimativas precisas para cada um desses estratos e, consequentemente, com um menor número de unidades de amostras necessário. Quando fazemos a estratificação de uma população qualquer, essas amostras dentro do extrato, a amostra dentro do extrato, ela pode ser lançada tanto de forma aleatória quanto de forma sistemática. E aqui nós já temos uma restrição na nossa amostragem, mesmo se ela for uma amostragem aleatória, ela não vai ser uma amostragem inteiramente aleatória. Por quê? Temos que garantir uma quantidade de parcelas dentro de cada extrato. Não vai ser igual a amostragem inteiramente amostragem aleatória simples. Por quê? Lá na amostragem aleatória simples, qualquer parcela tem a mesma chance de ser escolhida para o inventário florestal. Aqui a gente vai fazer esse sorteio aleatório dentro de cada extrato separadamente. Normalmente, já adianto aqui, no inventário piloto, a gente adota um número de parcelas proporcional à área. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 hectares e vou amostrar 10 parcelas, esse extrato tem 5 hectares, então eu coloco aqui 50% das parcelas. Isso seria aí no inventário piloto para a gente definir qual o tamanho de parcelas adequado. Depois, para definir qual a quantidade de parcelas ótimas dentro de cada extrato, a gente vai fazer alguns cálculos aí da intensidade ótima de amostragem, que vai envolver análise da homogeneidade das variâncias, e aí a gente utiliza algumas estratégias de alocação dessas amostras que eu vou discutir mais adiante. Então, pessoal, vamos pensar aqui em uma plantação florestal de uma propriedade. Essa plantação florestal dividida aí em talhões
Esses talhões podem ser compostos por diferentes espécies, clones, diferentes espaçamentos, idades. E seria uma situação, se a gente estiver interessado em realizar o inventário da produção florestal como um todo, é uma situação que a nossa variável de interesse ela não é homogênea, porque em cada extrato desse ele vai ter a sua variabilidade, efeito de espécie, clone, espaçamento, idade, entre os diversos fatores. Então, quando a gente faz essa estratificação deve ser baseada na variável de interesse, ou seja, em qual variável que eu quero estimar. Por exemplo, classe de volume, então se eu quero agrupar por volume, eu vejo quais são os fatores aqui que influenciam o volume, espécie, clones, idades, entre outros. Então, decidindo pela amostragem estratificada. Então, vamos supor que eu vou chegar em cada talhão e vou lançar unidades de amostras. Seja essas unidades de amostras lançadas de forma aleatória ou poderia ser lançadas também de forma sistemática. Então é muito comum aí nas empresas florestais essas parcelas serem distribuídas na área seguindo um arranjo sistemático, já que a gente chegou lá na amostragem sistemática, no vídeo 3, e mostra que a amostragem sistemática tem algumas vantagens em relação à amostragem casual simples. Então, pessoal, vantagem ou objetivo aqui da estratificação: reduzir a variância dentro dos estratos. Se a gente reduz essa variância, consequentemente, a gente vai obter estimativas com menores erros de amostragem para uma mesma intensidade de amostragem. Então, a gente aumenta a precisão e reduz os custos do inventário, que vai exigir um menor esforço amostral. As vantagens: a gente gera estimativas para cada extrato e uma maior precisão em relação à amostragem casual simples. Então, se a gente pega uma situação que a população não é homogênea quanto à variável de interesse, então a amostragem sistemática ela tende a apresentar uma maior precisão do que a amostragem aleatória, simples. Então, processo de amostragem aí bem interessante. Como desvantagem, a gente vai precisar o quê? Conhecer a área de cada um dos estratos. Então, se são talhões, se a propriedade já tem um cadastro da área de cada um dos talhões, já é relativamente simples. Se é uma situação que temos um talhão, que identificamos a variabilidade e identificamos isso que não está mapeado, a gente precisa fazer uma estimativa aí da área em cada um dos estratos. E desvantagem, na verdade, isso aí faz parte do processo, é o que? A necessidade de distribuir unidades de amostra em cada extrato. Então, a literatura traz isso aí como uma desvantagem. Porém, faz parte dos princípios da amostragem estratificada. Então, em relação à estratificação, temos vários tipos de estratificação. Essa estratificação pode ser da variável de interesse, então a gente, quando realizar essa estratificação da variável de interesse, homogeneizar a variável de interesse dentro dos estratos. Então eu quero gerar estimativas dos talhões, então eu vou ver se tem talhões que são semelhantes ou não, então separar para cada um deles essa variável de interesse. Outra situação, pessoal, é uma estratificação administrativa. Então, na estratificação administrativa, o objetivo é obter informações setorizadas por área de interesse ou simplesmente para a organização do trabalho. Então, eu vou fazer um inventário, só que eu quero estimativas em cada um dos talhões, verificar qual o desempenho de cada um
dos materiais genéticos plantados ou avaliar o desempenho de diferentes espaçamentos. Então, isso fornece informações aqui setorizadas, até mesmo para organização do trabalho. Temos a estratificação tipológica, que é quando a gente obtém informações particulares para cada tipo florestal, que são facilmente reconhecidos no campo. Então vamos dizer que a gente pega uma imagem aqui e queremos realizar uma amostragem sistemática, amostragem estratificada dessa área aqui definida no círculo. Se eu pego a tipologia aqui, eu vou vendo que é uma vegetação natural, de uma área que a gente vê que consegue identificar aqui diferentes tipologias. Então, a gente define isso em estratos. Por quê? Fica claro que vamos pensar aqui, produção de biomassa, produção volumétrica. Fica claro que tem uma diferença entre o volume entre essas duas, ou volume ou qualquer variável, entre essas duas tipologias. Então, se a gente adotasse a amostragem aleatória simples como um todo, a variabilidade entre as unidades de amostra seria bem grande. Nosso erro de amostragem seria alto, iria exigir um esforço amostral muito maior do que se a gente setorizar isso em estratos e dispor de unidades de amostras dentro de cada estrato especificamente. Temos uma pré-estratificação, que é quando a divisão da população em estratos ocorre antes da coleta dos dados. Então a gente já estrutura uma amostragem para cada um dos estratos. Então, a mesma situação aqui, utilizar a mesma figura. Então, eu já identifiquei antes que tem estratos diferentes, já disponibilizo unidades de amostras dentro de cada um dos estratos. Então, essa amostragem ela é estruturada para cada extrato. Então, isso seria uma pré-estratificação, ou seja, divisão dos estratos antes da coleta de dados. Aqui só, por exemplo, esse trabalho aqui traz uma estratificação com base em reflectância da banda TM5 de satélite, aqui com base no NDVI. Então, fez esse processamento de imagem, utilizaram algumas técnicas de geoprocessamento, dividiu essa área em estratos quanto a essas variáveis aqui e, consequentemente, fez uma amostragem sistemática onde ocorreu a distribuição de parcelas dentro de cada um dos estratos. Então, isso é a pré-estratificação. Conhece a área dos estratos antes da coleta de dados. E com isso estrutura essa amostragem para cada um dos estratos. Outra situação, pessoal, é uma pós-estratificação. Essa pós-estratificação é o que? A divisão dos estratos ela é efetuada após a coleta de dados. Então a gente vai lá, coleta os dados, identifica que tem uma variabilidade dentro daquela população que é possível identificar em estratos e, consequentemente, a gente faz essa pós-estratificação com o objetivo de realizar as análises obtendo maior precisão menor erro de amostragem aí no inventário florestal. Então, isso ocorre devido à identificação de variabilidade durante os trabalhos de amostragem. Então, esse trabalho aqui, esse artigo de Barbosa et al. 2017,
ele avalia essa pós-estratificação em inventários florestais da vegetação arbórea, arbustiva, isso de uma área de cerrado, se eu não estiver enganado. Então, esses autores avaliaram uma estratificação com base nas tipologias florestais presentes na área e também utilizando uma análise de agrupamento, que é uma análise multivariada. Então, utilizou essa análise de agrupamento para definir quais são os estratos que apresentam maior semelhança entre si. Então, fez a análise com base em tipologia, fez com análise de agrupamento e chegou à conclusão que 3 estratos permitiria aí o desempenho, permitiria a obtenção de resultados considerados adequados. Então, uma das conclusões desses autores é o quê? Que o procedimento de pós-estratificação por análise de agrupamento de parcelas distribuídas sistematicamente foi mais eficiente e mais preciso do que o procedimento pós-estratificação com base na fitofisionomia. Então, fica a dica aí para vocês. Se tiver uma análise de dados e precisar de uma pós-estratificação, análise de agrupamento, que é uma análise multivariada, pode ser uma ferramenta eficiente para a distinção dessas unidades de amostra entre estratos. Outro trabalho aqui do Alvarenga, 2012, que avaliou o desempenho da estratificação em um fragmento de cerrado, utilizando um interpolador geoestatístico. Então, os estimadores da amostragem casual estratificada foram mais precisos que a amostragem sistemática, indicando que o uso do interpolador geoestatístico para a estratificação da população foi eficiente. Então, utilizou também ferramentas de geoestatísticas, principalmente que a krigagem, e definiu alguns estratos. E com isso verificou que a amostragem estratificada foi mais eficiente do que uma amostragem sistemática. Então a gente já viu no vídeo anterior, no vídeo 3, que a amostragem sistemática ela tende a ser mais precisa do que a amostragem aleatória simples. Aqui a gente já está vendo que a amostragem estratificada, se é uma situação onde é possível definir esses estratos, ela já é mais eficiente do que a amostragem sistemática. Então, fundamental importância conhecermos essas características aí dos processos de amostragem. Aqui, esses autores ainda trazem, com a redução da intensidade amostral, o erro de amostragem casual estratificada foi menor que a amostragem sistemática. Isso indica que sempre que for possível realizar uma estratificação confiável da variável de interesse, a estimativa do volume, ou poderia ser de uma variável de interesse qualquer, na amostragem estratificada, vai ser mais precisa do que a amostragem sistemática. Então, ponto interessante aí para sabermos sobre a amostragem estratificada. Para o cálculo dos estimadores, a obtenção das estimativas aí do inventário florestal, a amostragem estratificada ela já é um pouquinho mais complexa. Já temos aqui um pouco mais de termos que aparecem nas fórmulas. Então, um fator diferente aqui seria o número de estratos. Então, a gente vai definir o número de estratos e esse número de estratos vai ser representado pela letra L nas fórmulas aí dos cálculos estatísticos. Em relação ao Nzão e em relação ao Nzinho, vai ter fórmula que tanto vamos utilizar esses dois índices para esses dois valores aí para a população, como informações também por extrato. Então, temos situações que se tiver acompanhado da letra
da letra H quer dizer que é o número de parcelas cabíveis dentro de cada um desses estratos. Então a gente precisa conhecer a área de cada um dos estratos para sabermos qual a quantidade de parcelas cabíveis dentro de cada um desses estratos. A mesma coisa o Nzinho, então tem um número total de unidades de amostras na população. E também vamos determinar aí, temos que garantir que tenhamos parcelas dentro de todos os estratos, então precisamos saber qual o número de parcelas dentro de cada um dos estratos. Vai aparecer nas nossas fórmulas também o termo W, a gente utilizar principalmente esse aqui. Então, esse WH é a proporção de que cada extrato representa na população. Então, vamos imaginar uma população de 100 hectares, onde o extrato 1 tem 20 hectares, o extrato 2 tem 30 hectares e o extrato 3 tem 50 hectares. A proporção do extrato 1 seria 0,2, do extrato 2, 0,3 e do extrato 3, 0,5, ou seja, o seu somatório aí vai ser igual a 1, ou seja, proporção do extrato. Quando W é minúsculo, quer dizer aí sobre a nossa amostra, quanto da nossa amostra foi representada no extrato 1, e não em relação ao total cabível na população. O A acompanhado de H, área do extrato H, a total, área, quer dizer, A sem o H, área total da população. E o X, a variável de interesse, seja ela qual for a variável. A gente cita muito exemplo, é muito comum nos exemplos dos livros de inventários florestais fazer uma abordagem sobre o volume, mas é importante ter consciência que pode ser qualquer variável de interesse. Só muda, o raciocínio não muda, só muda a variável. Para dar sequência aos cálculos, pessoal, um dos pontos importantes na amostragem estratificada é a gente começar fazendo uma análise de variância da estratificação. Essa análise de variância da estratificação é desenvolvida com o objetivo de verificar se tem diferença entre os estratos. Então, se identificamos que tem diferença entre os estratos, a estratificação ela é vantajosa, vai contribuir aí para redução de custos e melhorar a precisão do inventário florestal. Se a gente chega à situação onde o valor calculado do F é menor do que o F tabelado, ou seja, que não temos diferença entre os estratos, não temos a necessidade de realizar a estratificação. Quer dizer que a nossa população ela é homogênea em relação à variável de interesse, considerando os estratos que a população foi dividida. Então, análise de variância, aqui duas alternativas de fórmulas para calcular a análise de variância. Talvez essa aqui seja mais prática, onde primeiro calculamos uma correção, onde vamos somar calculamos esse C aqui que é a correção, elevamos todos os valores obtidos em cada extrato ao quadrado, fazemos esse somatório e elevamos ao quadrado e dividimos isso pelo número de extratos. Aí a soma de quadrado entre extratos, que tem o grau de liberdade, número de extrato, menos 1. Então, essa soma de quadrado entre extratos vai ser igual que
o somatório elevado, o somatório de cada extrato, somatório dos valores de cada extrato elevado ao quadrado, dividido pelo número de amostras, de unidades de amostras em cada um dos extratos. Então a gente desenvolve esse termo aqui para cada um dos extratos, faz o somatório e diminui pelo valor de C. Encontramos essa soma de quadrado entre extratos. A soma de quadrado total, a gente... Então, pessoal, a soma de quadrado total vai ser a soma de quadrado de todas as observações em todos os extratos, menos o valor de C. Nesse caso aqui, essa fórmula ela ficou faltando elevar isso aqui ao quadrado. Então, o valor de cada valor dos extratos será elevado ao quadrado. E a soma de quadrado dentro dos extratos é igual soma de quadrado total menos a soma de quadrado entre os extratos. Então, como eu já falei, se tem diferença na a nova, estratificação é vantajosa. Só tabela, esse valor de F, a gente olha nessa tabela de distribuição F, considerando o grau de liberdade dos extratos e o grau de liberdade o grau de liberdade dentro dos extratos. Então, se a gente pega uma situação aqui que temos 3 extratos, realizamos a nova dessa situação aqui, temos grau de liberdade 2 entre os extratos e grau de liberdade 14 dentro dos extratos. Então, o nosso valor de F está localizado aqui. Ou seja, olhamos primeiro o grau de liberdade entre os extratos e depois o grau de liberdade dentro dos extratos. Outro fator, outra análise importante aqui na amostragem estratificada é a realização de testes de homogeneidade de variâncias. Então temos vários programas estatísticos, um deles é o RBIL, que utiliza aí de forma bem fácil de ser analisada, que a gente pode realizar análises de homogeneidade das variâncias. Temos diversos testes que podem ser utilizados. Um dos mais comuns é esse teste de Bartlett. E temos uma outra situação aqui que seria o teste de Hartley, que é um teste um pouco mais simples. Então, importante verificar quais as características de cada teste e ver se atende cada uma das situações específicas. Mas nesses testes de homogeneidade de variâncias, o objetivo é definir se as variâncias são homogêneas ou não. No caso do teste de Bartlett, caso queira fazer ele à mão, então segue essa situação aqui. Calculamos um valor de Q, que é n menos L multiplicado por logaritmo neperiano do quadrado médio dentro lá da análise de variância, menos esse somatório aqui para os extratos, que seria o número de unidades de amostra de cada extrato, menos 1, multiplicado pela variância dentro de cada extrato. Desenvolvemos o denominador da fórmula aqui, que é 1 menos número de extrato menos 1, multiplicado
aqui por esse somatório de 1 menos número de amostra do extrato menos 1, menos o 1 dividido pelo número total de unidades de amostra do inventário florestal que está sendo efetuado, menos o número de extrato. Então faz isso para cada extrato, obtém o somatório e aplica a fórmula. Nesse caso aqui, chega ao valor crítico, que é o valor, ou seja, chega ao valor calculado, e o valor tabelado pode ser buscado utilizando uma tabela do Q quadrado. Então, nessa tabela aqui do Q quadrado, para essa situação, vamos olhar o nível de probabilidade. Normalmente, a gente considera a significância aqui de 5%, olhando como grau de liberdade, o grau de liberdade relacionado aí entre extratos, ou seja, temos 3 extratos, então em L-1 igual a 2, então a gente chegaria a esse valor. No caso do teste de Hartley, a gente divide aqui a variância máxima pela variância mínima. Então vamos calcular a variância de cada um dos dentro de cada um dos extratos e dividir a variância máxima pela variância mínima para a obtenção desse valor de H calculado. Comparamos esse valor de H calculado com um valor de H tabelado dessa tabela de Hartley, onde olhamos aqui o número de grupos, então temos 3 extratos, e olhamos aqui o número de graus de liberdade de cada grupo menos 1. Então, nesse caso que o número de parcelas é desbalanceado entre os extratos, eu olho aqui o valor do extrato que contém maior número de unidades de amostra. Então, isso permite a gente identificar se as variâncias são homogêneas ou não. Qual a importância de identificar se a variância é homogênea? Isso vai indicar para a gente como que vai ser a distribuição das unidades de amostra dentro da população. Se a variância for homogênea, a alocação proporcional é suficiente. Se não, precisamos de uma alocação ótima. Então, alocação proporcional. A gente vai distribuir as parcelas dentro do extrato de acordo com a área do extrato. Então, de acordo com a proporção da área do extrato. Caso não seja uma alocação ótima, essa distribuição será feita com base na variabilidade de cada um dos extratos. Aqui, pessoal, alguns estimadores que são diferentes lá da amostragem aleatória simples, da amostragem sistemática que a gente já viu. Então, média estratificada. A média estratificada a gente pode obter aqui vai ser o somatório do número de parcelas cabíveis no extrato, dividido pela média de cada um dos extratos, isso dividido pelo total de parcelas cabíveis na população. Ou então, simplesmente multiplicar a proporção de cada extrato, que representa aí na população, multiplicado pela média aritmética de cada um dos extratos. Então, esse número de amostras de cada extrato, cabíveis em cada extrato, dividido pelo número de amostras cabíveis na população, é o nosso WH.
A variância estratificada é obtida por quem? A multiplicação da proporção de cada extrato pela respectiva variância do extrato. E a variância da média estratificada, que é utilizada para calcular a precisão do inventário, florestal. Essa variância da média estratificada, ela é obtida considerando a proporção do extrato multiplicado pela variância do extrato dividido pelo número de amostras do extrato. Então a gente faz isso aqui para cada extrato e obtém o somatório, menos a proporção do extrato multiplicado pela variância do extrato dividido pelo número de parcelas cabíveis na população. Então, também fazemos esse termo aqui para cada extrato, somamos e no final a gente pega esse somatório menos esse outro somatório e temos a variância da média. O restante lá, erro padrão da média é igual à raiz da variância da média. No caso do erro de amostragem, a gente procede da mesma forma, porém com um detalhe aqui. Então, erro de amostragem é sempre igual o valor de t multiplicado pelo erro padrão da média. Mas, nesse caso, pessoal, o valor de t a gente não vai utilizar com base no nosso número de amostras que a gente tem aí no unidade de amostra que tem no inventário florestal. A gente vai calcular o número de graus de liberdade efetivos. O número de graus de liberdade efetivos é calculado por essa fórmula aqui. Nessa fórmula, então, temos primeiro um termo aqui, GH. Esse termo GH está definido aqui, que envolve Nzão e Nzinho de cada extrato. Então, calculamos esse GH para cada extrato. Depois disso, que a gente tem esse GH calculado para cada extrato, vamos multiplicar esse valor de GH pela variância de cada extrato. Obtemos isso aqui ao quadrado, é o numerador da nossa fórmula, dividido por GH ao quadrado, multiplicado pela variância do extrato, chamar atenção aqui, variância do extrato ao quadrado, ou então desvio padrão do extrato elevado à quarta potência. Se utilizar a variância ao quadrado, se utilizar desvio padrão elevado à quarta potência, dividido pelo número de unidades de amostra em cada extrato menos 1. As estimativas de produção por extrato e para a população. Então, por extrato, a gente vai pegar a média do extrato, a média aritmética do extrato, multiplicado pelo número de parcelas cabíveis no extrato. E para o total da população, multiplicamos a média estratificada pelo número total de parcelas cabíveis na população. Intervalo de confiança, então segue o mesmo raciocínio dos demais processos de amostragem, porém aqui a gente faz com base na média estratificada. Então o limite inferior do intervalo de confiança vai ser o quê? Média estratificada menos erro de amostragem. Limite superior, média estratificada mais erro de amostragem. No caso da intensidade de amostragem, a gente precisa do resultado lá do teste de homogeneidades.
homogeneidade. Se for alocação proporcional, que é quando as variâncias são homogêneas, ocorre o quê? A quantidade de parcelas dentro de cada extrato é proporcional à área do extrato. Então, extratos que têm maior área vai ocupar mais parcelas. Então, para a gente distribuir esse número de parcelas em cada extrato, a gente vai multiplicar, vamos multiplicar aqui a proporção do extrato pelo número de parcelas necessários. Então, no caso de populações finitas, então lembrar lá do 0,98, se o fator de correção maior do que 0,98, população finita, ou maior ou igual a 0,98, população infinita, menor do que 0,98, população finita. Então, basicamente a fórmula aqui, pessoal, valor de t ao quadrado, esse valor de t é considerando o número total de unidades de amostra utilizados, multiplicando aqui por esse termo, que é a proporção do extrato vezes a variância do extrato, dividido pelo erro de amostragem ao quadrado. Então, esse erro é absoluto, então vai ser um percentual da média estratificada. Então, vamos supor que a nossa média estratificada seja 13, por exemplo. Média estratificada 13. Então, o erro absoluto aqui, se for 10% da média, vai ser igual a 1,3 ao quadrado. Mais valor de t multiplicado por esse somatório aqui de cada um dos extratos. No caso da população infinita, reduzimos esse termo aqui do numerador. Então, pessoal, é o seguinte, a gente identifica se a população é homogênea, tem variância homogênea ou não. Se a variância é homogênea, utilizamos a alocação proporcional. Para saber a quantidade de parcelas dentro de cada extrato, a gente utiliza aqui a fórmula da população finita ou infinita, calcula o valor de n, interessante recalcular também até estabilizar esse valor de n, e com base nesse valor de n encontrado aqui, multiplicamos esse valor de n pela proporção do extrato e, consequentemente, chegamos ao número ótimo de parcela em cada um dos extratos. Já na situação de alocação ótima, que é quando as variâncias não são homogêneas, essa distribuição das amostras que a gente vai calcular aqui, ela não é proporcional à área do extrato. Então, não necessariamente extratos que têm maior área vai precisar de mais parcelas. Aqui, os extratos que vão precisar de mais parcelas são aqueles que possuem maior variabilidade. Então, temos a fórmula também para populações finitas e infinitas. No caso das populações infinitas, eliminamos essa parte aqui do denominador da fórmula. E aqui está a fórmula da intensidade de amostragem. Então, o valor de t ao quadrado multiplicado por... Diferentemente dessa fórmula aqui, pessoal, a gente multiplicava. A multiplicação ela é feita a proporção do extrato vezes a variância do extrato e faz esse somatório. Nesse caso aqui, a multiplicação é feita da proporção do extrato pelo desvio padrão do extrato. E só depois de somado é que eleva ao quadrado. Então, tem a diferença aí na fórmula. As fórmulas não são iguais. O numerador, ele basicamente é igual. Então, chegando à situação aqui do número ótimo de parcelas para essa amostragem,
Agora o interesse é saber qual a quantidade de parcelas que devem ser alocadas em cada um dos extratos. Então, nesse caso, esse número ótimo de parcelas dentro de cada extrato é obtido pela multiplicação do nzão do extrato vezes o seu desvio padrão, dividido pelo somatório aí do nzão de cada extrato vezes seu respectivo desvio padrão. E isso a gente multiplica pelo número de parcelas encontrado nessa fórmula aqui. Consequentemente, o número de parcelas no extrato agora ele não depende apenas da proporção do extrato, ele vai depender de quem? É claro aqui do tamanho do extrato, o nzão, mas também da variabilidade do extrato. Então esperamos aqui que aqueles extratos que têm maior variabilidade vai exigir uma intensidade de amostragem maior. Aqui, pessoal, como sugestão, a gente vê aqui que as fórmulas são bastante extensas, exige muitos somatórios, então a gente precisa obter informações aí detalhadas para cada extrato. Então, a sugestão é o quê? De acordo e desenvolvendo o cálculo, que vai encontrando termos necessários a cada uma das fórmulas, vai montando um quadro auxiliar para obtenção desses termos. Então, só exemplificando aqui, a variância da média estratificada, que é igual a quem? Somatório da proporção do extrato multiplicado pela variância do extrato dividido pelo número de amostras no extrato. Então, cria uma coluna aqui no quadro auxiliar, obtém essa informação aqui para cada um dos extratos e depois obtém esse somatório, que é o valor que é aplicado na fórmula, é o somatório. A mesma coisa para o segundo termo. Então, criei essa coluna aqui nesse quadro auxiliar, obtive as informações para cada um deles, obtém a soma. Então, variância da média estratificada igual esse somatório menos esse segundo somatório. Então, esse quadro auxiliar ele é fundamental aí para o desenvolvimento dos cálculos. Então, facilita muito a organização do que for realizar de uma única vez, em uma única operação, o desenvolvimento de toda a fórmula. Como nessa série de vídeos aqui eu estou falando da aplicação dos processos de amostragem em uma floresta hipotética, vou abordar aqui agora o comportamento da amostragem estratificada nessa nossa floresta. Então, lembrando que é uma floresta que eu já identifiquei, caracterizei lá no vídeo 1, que ela possui uma variabilidade que foram definidos alguns extratos. Então, logicamente que já esperamos aqui que a amostragem estratificada vai apresentar um bom desempenho. Mas o quanto de bom será que vai ser? Desculpe aí, pessoal. Então, é o seguinte, a gente já viu que a amostragem aleatória simples não era tão adequada para a nossa população, que era uma população
a população heterogênea, então exigiria um esforço amostral muito maior. A gente já viu também que a amostragem sistemática, utilizando as 40 parcelas que a gente considerou no inventário piloto da amostragem casual simples, essas parcelas distribuídas de forma sistemática, a gente viu que contribui para a redução do erro de amostragem. Mas agora vamos ver a situação onde já vamos considerar a amostragem estruturada de forma estratificada. Então, considerei aqui 17 parcelas nesse inventário piloto, a mesma quantidade de parcelas que eu utilizei no vídeo 1 no vídeo 2 da amostragem aleatória simples. Então, temos aqui a situação de garantir amostras, unidades de amostra em cada um dos estratos. Então, dessa população aqui, fiz um sorteio das unidades de amostra dentro de cada um dos estratos. Seguiu mais ou menos aí uma amostragem proporcional à área de cada extrato, porque eu ainda não conheço a variabilidade dentro desses extratos, eu não sei se as variâncias são homogêneas ou não, então nesse inventário piloto adotei uma amostragem proporcional e com base nessas informações, a minha população tem 32 hectares de área, onde o extrato 1, 9,6 hectares, extrato 2, 16, extrato 3, 6,4, área das parcelas, 400 metros quadrados, precisão requerida 10%, nível de probabilidade 95%. Tenho aqui a amostra, então essas são as informações da área, aqui está a minha amostra. Com base nessa amostra, um dos primeiros passos a ser executados aí é a realização da ANOVA. Então, quando realizamos a ANOVA, verificamos se temos diferença ou não entre os estratos. Se temos diferença entre os estratos, quer dizer que a estratificação é vantajosa, que essa estratificação vai promover aí a redução do erro de amostragem, consequentemente melhorar a precisão da estimativa e reduzir a intensidade ótima de amostragem necessária. Então, estratificação vantajosa. Outra situação aqui que eu já calculei logo é a questão da homogeneidade das variâncias. Então, eu preciso aplicar algum teste de homogeneidade das variâncias e, aplicando os dois testes que eu falei na apresentação, verificamos que as variâncias são homogêneas. Então, variâncias homogêneas, a gente precisa fazer o adequado é fazer a alocação proporcional das unidades de amostra. Então, feito esses dois testes, irei desenvolver o restante aqui do cálculo. Então, para desenvolvimento restante do cálculo, onde vamos calcular a intensidade ótima de amostragem e calcular a precisão do inventário, é importante que tenhamos esse quadro auxiliar, como eu já sugeri para vocês. Então, de acordo, fui desenvolvendo as fórmulas, fui montando o quadro auxiliar, cheguei que a população ela é uma população finita, então eu preciso levar isso em consideração. Então, cheguei aqui que a alocação ela é proporcional, porque as variâncias são homogêneas. Defini o número de parcelas que seria adequado para a população. Cheguei aqui que 16 parcelas seria adequado para mostrar essa população. Mas será que dentro de cada extrato
talvez eu mostrei 16 parcelas, mas será que eu lancei o número de parcelas ótimo dentro de cada um dos extratos? Então, se a gente multiplicar a proporção do extrato, aqui na alocação proporcional, a proporção do extrato, que é o WH, multiplicado por esse N aqui, eu vou chegar que o extrato 1 seria adequado 5 parcelas, extrato 2, 8, extrato 3, 4 parcelas. Isso aqui ficou maior, se somar isso aqui ficou maior do que 16, porque está arredondado para cima. Então, pessoal, esse número de parcelas aqui, ele foi exatamente 5, 8 e 4. Ele foi exatamente igual ao número de parcelas do inventário piloto. Então, quer dizer que não temos necessidade de lançar mais unidades de amostra no nosso inventário. Essas parcelas do inventário piloto já é suficiente para atender a precisão requerida de 10%. Então, veja aqui que com 17 parcelas já foi adequado para atender a precisão requerida de 10%. Então, vamos pensar lá na amostragem casual simples que eu precisei de 40 parcelas. Eu estou reduzindo aqui, pessoal, mais de 40 ou mais de 50% do meu esforço amostral só pelo fato de estar utilizando um processo de amostragem adequado para as características dessa população. Então, extremamente importante compreender aí a situação que cada um dos processos de amostragem são recomendados. Aqui, pessoal, só para fins de treinamento mesmo, para que vocês possam treinar a aplicação da alocação ótima, lembrando que ela não seria recomendada porque as variâncias são homogêneas, então não tem necessidade de alocação ótima, mas se fosse aplicado a fórmula da alocação ótima, também chegaria que 16 parcelas é suficiente para atender a precisão requerida de 10%, só que no caso do extrato 1, que é o extrato que tem vamos ver aqui, é o extrato 1. Se a gente olhar o extrato 1, é o que temos a maior variabilidade, o maior coeficiente de variação, a maior variância. Então, esse extrato 1 que tem maior variabilidade, ele iria exigir aqui a amostragem de mais uma parcela. Então, na alocação ótima, a gente vê que o peso dos extratos, ou a variabilidade dos extratos, influencia nessa intensidade de amostragem. Então, só mesmo a título de mostrar para vocês a questão da aplicação da fórmula, que vocês possam treinar isso aí. Nesse caso, já determinei a intensidade de amostragem. Vou continuar com o quadro auxiliar aqui para obtenção das estatísticas relacionadas à precisão do inventário. Então, quando eu utilizo essas fórmulas aqui para calcular número de grau de liberdade efetivos, variância da média estratificada, eu vou chegar aqui, aplicar as fórmulas separadamente lá para os extratos, obter somatórios. Cheguei à variância da média estratificada. A raiz da variância da média estratificada é o erro padrão da média estratificada. O erro de amostragem vai ser a multiplicação do valor de t pelo erro padrão da média estratificada, só que aqui no valor de t, a gente vai obter esse valor de t, vamos arredondá-lo para cima também,
considerando um número de graus de liberdade efetivos, que eu já expliquei da fórmula para vocês anteriormente. E aqui a gente chega aqui, 17 parcelas, como já era esperado, atendemos aqui não houve necessidade de amostra em cada um dos estratos, então 17 parcelas foi suficiente para atender a precisão requerida de 10%. Então, apenas essas 17 parcelas aqui, pessoal, do nosso inventário florestal, ou seja, o nosso inventário piloto, já seria suficiente para calcular as estatísticas definitivas do inventário florestal. Então, mostra aqui que a escolha do processo de amostragem, ela é fundamental aí para obtermos estimativas precisas, ou seja, com baixo erro de amostragem, com o menor esforço amostral possível. Vamos ter consciência que quanto mais parcelas a serem amostradas aqui no campo, maior vai ser o nosso erro de amostragem e, consequentemente, a gente vai precisar de mais parcelas para atender uma precisão requerida. Então, maior será o custo desse inventário florestal. Quando olhamos aqui as estimativas, vamos só lembrar lá do vídeo 1, quando eu passo de informações do censo, onde a média paramétrica da nossa população é de 11,99 metros cúbicos. Então, mostrei lá no vídeo 1 que a nossa floresta hipotética possui uma média de 11,99 metros cúbicos. Então, a nossa média paramétrica está localizada dentro do nosso intervalo de confiança. Então, a gente vê aqui que a nossa amostra realmente foi representativa da nossa população. Vamos lembrar que essa média paramétrica é aqui apenas para efeito didático. Na realidade dos inventários florestais, a gente não conhece essa média paramétrica. Portanto, é extremamente importante aí que adotamos um processo de amostragem adequado de acordo às características da população. Só relembrando, no vídeo 2, a gente viu que o intervalo, a média paramétrica estava fora do intervalo de confiança. Por quê? A nossa amostra ela não foi representativa, principalmente no extrato 1, lá na amostragem aleatória simples. Aqui, na amostragem sistemática, na amostragem estratificada, já garantimos unidades de amostras dentro de cada um dos estratos. Então, melhora a chance da nossa amostra ser representativa da nossa população. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí, o quarto vídeo da série sobre processos de amostragem, que foi a amostragem estratificada. E o próximo vídeo falar para vocês da amostragem em múltiplos estágios, ou seja, amostragem multi-estágio. Então, até o próximo vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Vou falar igual youtubers agora.